versículo 1 ao 7. Se você não trouxe sua Bíblia, não tem ela no celular, tem ali o boletim atrás. Nós temos o texto tanto em inglês como em português. Vocês viram, a semana passada a gente terminou o momento onde Jesus chega em Jerusalém. A chegada em Jerusalém de Jesus não é muito boa, ela é tensa. Apesar de ele entrar aos louros das pessoas cantando bem-vindo, né? Ele vai depois para o templo e ele tem ali uma discussão a respeito da fé. Há a ideia ali das pessoas, os líderes já quererem matá-lo porque ele ressuscitou Lázaro. Ele está levando muita gente atrás dele. As pessoas querem acabar com esse problema, porque Jesus, sendo enaltecido, poderia ser nomeado rei. Isso traria confusão. Jesus chega e ele sabe que está chegando a hora de morrer. E depois de um momento ali, onde algumas pessoas creem nele, no discurso que ele faz no templo, nós vimos isso a semana passada, os cegos espirituais não podem ver a Deus, mas aqueles que Deus abre a visão, estes vêm. Hoje nós vamos ver Jesus tirando um tempo. Ele vai tirar um tempo, ele vai chamar os discípulos e ele quer cear com os discípulos. Coisa boa é a gente fazer um churrasco, não é não? Chamar umas pessoas queridas, sentar à beira de uma mesa, comer, celebrar a vida, conversar. Isso é gratificante, isso é gostoso, isso descansa a alma, a gente ri. Jesus chamou os seus discípulos para isso. Essa ceia também é um momento muito importante, porque Jesus tem informações importantes para os discípulos. Jesus quer revelar coisas para os discípulos que ele não tinha revelado ainda. Ele quer dizer aos discípulos algumas coisas que a gente só diz para aquelas pessoas que a gente gostaria de compartilhar algo confidencial. Você tem alguém assim em sua vida? Você fala, olha, aquela pessoa ali eu queria pertinho de mim sempre, porque eu quero sempre confiar nela. Eu quero falar com ela, eu quero abrir o meu coração para ela. Eu quero que ela saiba da minha vida e eu quero saber da vida dela. Jesus tem os discípulos para fazer isso. É um momento de relacionamento, de intimidade. Não é uma festa aberta. Não é para qualquer um. São poucas pessoas. Jesus quer também usar este momento para formar o coração dos seus discípulos. Ele vai deixar os discípulos. Ele vai morrer. E agora os discípulos precisam compreender esse tempo. Então, quero convidar você a ler comigo João 13, do versículo 1 ao 17, diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, que este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que respondeu Jesus: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de ele ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, fazem bem.
porque eu sou. Ora, se eu, o sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhe dei o exemplo para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra. Obrigado por esse texto dessa manhã, um texto tão conhecido. Há tantas tradições que relembram o momento do Senhor lavar os pés dos discípulos. E há tanta mensagem aqui, Senhor, e nós não temos tempo para aprofundar em tanta mensagem, mas nós queremos aprender aquilo que o teu Espírito traz para nós nesta manhã. Então fala ao nosso coração, para que o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. João, ao escrever a narrativa da ceia, ele é mais amplo que os demais. Tanto é que quando você lê os outros evangelhos, a narrativa da ceia é muito básica, mas nós vamos ter pelo menos mais 2 mensagens só nesse ambiente da narrativa da ceia. E o primeiro ambiente que João coloca aqui para nós, ele vai começar a descrever como que isso aconteceu. João, ao escrever, então, ele começa pontuando o contexto visto por ele. Primeiro, ele diz que Jesus, sabendo que estava prestes a morrer, decidiu amar os seus até o fim. Parece muito importante para João deixar claro essa declaração neste momento. Jesus, sabendo que ia morrer, decidiu amar os seus discípulos e amou-os até o fim. Ele faz questão de pontuar isso. Ele também faz questão de mencionar que Satanás havia colocado no coração de Judas o desejo de trair Jesus. Ou seja, o contexto de alguém que está à mesa, mas que não tem o mesmo espírito dos demais. João disse, ele sabia quem estava ali. Ele sabia que quem estava ali era alguém que tinha um espírito contrário ao espírito dos discípulos verdadeiros. João também pontua que Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, não havia dúvida em Jesus. João testemunha que Jesus estava confiante, mesmo em face à morte. Depois a introdução de João escrevendo ali os seus sentimentos, e depois desse contexto, então João passa a descrever de fato o que Jesus fez, de fato o que estava acontecendo em volta da mesa. E aí ele vai dizer, Jesus se levantou, tomou uma toalha. E é a partir daí que nós queremos observar nesta manhã sobre o seguinte tema: Cristo à mesa. Cristo está à mesa. E o que será que vai acontecer nesse ambiente? Primeiro, eu quero que você veja comigo que Cristo à mesa se mostra como servo. Interessante que ao pegar a toalha e assumir o papel de escravo, Jesus estava mostrando sua natureza de servir e cuidar. Jesus assume, irmãos, um lugar de desonra. Jesus assume um lugar de quem ali era excluído. Todo mundo que chamava alguém para um grande jantar e tinha condições financeiras, tinha um escravo que ficava à porta. E quando os convidados iam chegando, eles levavam para um lugar e ali já existiam bacias no chão e aquele escravo se ajoelhava e lavava os pés dos convidados, porque naquele tempo não tinha Nike ainda, nem Adidas. Tinha sandália de dedo. E eles iam andando no barro de Jerusalém, na poeira. E quando chegavam numa casa para comer, eles não tinham uma mesa igual a nossa, que eles sentavam e a mesa era alta. A mesa era baixa. E muitos ficavam com pés perto da comida. Então, quando a gente diz para alguém, vai lá, menino, lavar a mão, antigamente a mãe dizia, vai lá, menino, lavar a mão e o pé. Então essa postura era de alguém escravo que ia lá e fazia esse trabalho. Eu vou preparar as pessoas
para jantar, vamos lavar os pés dos nossos convidados. Jesus assume uma toalha e diz: eu vou lavar os pés dos meus convidados. Eu vou lavar os pés dos meus discípulos. Eu queria lembrar você que essa ideia de Jesus ser servo era algo comum para ele. Em capítulo 10 de Marcos, versículo 45, está escrito assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O ensinamento de Jesus sempre foi essa: eu vim para servir. Eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para ser útil a vocês. E essa ideia teológica de Jesus como aquele que veio para servir, aquele que veio para trazer algo para nós, é explicada por Paulo de maneira assim muito bonita. E eu queria aqui ler com vocês como Paulo traz essa figura de Jesus como escravo. Está lá no capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 até o versículo 8. Se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Paulo vai tentar traduzir para nós o que é o Deus Todo-Poderoso, saindo da sua glória e indo lavar os pés dos discípulos antes da ceia. E Paulo, ao fazer isso, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando alguém quer ilustrar para você quem é o teu Cristo, você vai dizer para ele: o meu Cristo é aquele que veio para nos servir. Cristo não veio para conduzir o povo dele às rédeas, à força. Não, ele veio para mostrar amor. Ele veio, como João diz aqui, para amar os seus discípulos e amá-los até o fim. Ele veio para conduzir o teu coração, para conduzir a tua mente, a tua fé, naquilo que ele é, e não a força. Jamais Deus vai querer que você faça algo sem o seu consentimento. É por isso que depois Jesus diz: eu vou, mas eu vou deixar o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que vai atuar para que você reconheça tudo isso, para que você possa ver Jesus e vê-lo da maneira certa. Num dos últimos atos, junto aos seus discípulos, Cristo decide por ensinar de maneira prática a sua missão. Ele quis deixar algo para que os discípulos pudessem lembrar como ele se fez servo. E não tinha nada mais claro do que ele lavar os pés como um escravo lavaria os pés dos seus convidados. Embora fosse o Senhor de todas as coisas, embora fosse o Todo-Poderoso, Paulo diz que ele se humilhou. E ele se humilhou porque ele decidiu servir aqueles a quem ele amou e decidiu servir até o fim. Esse é o Cristo que está na mesa. E a mesa, ele primeiramente se mostra como servo. Segunda coisa, Cristo à mesa, irmãos, revela a necessidade de comunhão com ele. Ao lavar os pés dos discípulos, o Pedro tem que marcar posição, né? Quem já leu os evangelhos sabe como que é o Pedro. Tudo que Jesus vai fazer, o Pedro vai lá e dá uma forma. E agora, de novo, o Pedrão está ali para marcar território e errar novamente. E quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro, opa!
esses caras aí não falaram nada que o senhor está lavando os pés dele, mas o meu senhor não lava. Que absurdo! O senhor vindo aqui lavar meus pés. E aí Jesus disse para ele: Pedro, você não vai entender agora, mas lá na frente você vai entender. Não. O meu não. Deixa que eu lavo, dá aqui a toalha. Aí Jesus disse assim: Pedro, então, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro, opa! Então lava o pé, a mão, a cabeça, quer dar um banho logo, Jesus? Aí Jesus, não exagera, Pedro. Não exagera. É só os pés. Porque aqueles que estão limpos não precisam se banhar de novo. Eu gostei dessa versão aqui porque eu lembrei do nordestino, da minha mãe, que ela sempre falava: vai banhar, menino. E aqui o texto está: você não precisa se banhar de novo. Então você precisa lavar os seus pés. O ato de lavar os pés ali também trazia uma revelação de comunhão com Cristo, irmãos, que nos leva a entender que a nossa comunhão com Ele é rotineira. Por que isso? Quando Pedro fala para ele: me lava tudo, Jesus diz: não precisa lavar quem já está limpo. Jesus está falando que eles já estariam limpos pelo Espírito de Deus. Mas ao mesmo tempo que eles estariam limpos pelo Espírito de Deus, eles estariam em comunhão com este mundo, andando neste mundo, vivendo neste mundo, pisando este mundo. E quando nós pisamos este mundo, as coisas deste mundo tendem a se agarrar a nós. O autor de Hebreus, para falar sobre isso, ele diz assim: nós vivemos e, assim, nesse mundo, o pecado que tenazmente nos assedia. Sabe o que é essa ideia de tenazmente? Quem já viveu no Brasil um tempo atrás e teve uma cola chamada tenaz? Você não. O Márcio eu acho que lembra. A cola chamada tenaz. Tenazmente, essa ideia do colar. Então ele está dizendo aqui: olha, nós vivemos num mundo em que o pecado vem para grudar em nós. E o nosso relacionamento com o mundo está debaixo dos pés. Então Jesus está ensinando aqui uma ideia muito interessante. Andar nesse chão é inevitável a sujeira. Assim como o cristão precisa aprender que é inevitável se deparar com o pecado. Você nunca vai acordar um dia e falar: hoje eu estou livre de pecar. Não existe. No dia que você levantar de manhã e falar assim: hoje eu não vou pecar, irmão, deita de novo, porque deu errado. Pensa melhor na sua vida, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vivemos uma vida em que todos os dias o pecado quer nos agarrar. Todos os dias nós vamos ter contato com o mundo que jaz no maligno, que jaz no pecado. E aí Jesus vai ensinar os seus discípulos dizendo o seguinte: vocês estão limpos pelo Espírito, mas é bom vocês lavarem os pés todos os dias. É interessante vocês cuidarem da espiritualidade de vocês todos os dias. É por isso que o mesmo João, esse João que escreve esse evangelho, vai escrever uma carta que nós chamamos de 1 João. E olha o que ele escreve no capítulo 2. Eu vou ler para vocês. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequem. Ou seja, ele está ensinando para vocês não pecarem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelo mundo inteiro. E nisto sabemos o que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Ao pisar no chão e ter contato com as mazelas desta vida,
O cristão precisa aprender a ir a Jesus todos os dias. O advogado justo. Nós precisamos nos limpar todos os dias, irmãos, de uma consciência suja pelo pecado. Todos os dias nós precisamos nos reconhecer as nossas fraquezas e clamar a Cristo e colocar diante dele e pedir para que ele conduza o nosso viver. Clamar para que tenhamos condições de preservarem uma vida digna diante dele. Isso deve ser uma rotina na vida do cristão. Por isso que Jesus vai ensinar sobre lavar os pés. É uma rotina. Talvez as pessoas naquela época, é bem possível as pessoas naquela época, como aqui, não tomavam banho todos os dias. Quando a gente fala de banho todo dia, a gente fala da nossa cultura. Mas não é a cultura de todo mundo. E eu me lembro algumas vezes que eu chegava em casa, moleque, minha mãe falava assim, pelo menos vai lavar esses pés. Vai pôr esse pé sujo na cama. Não é? Eu acho que é por isso que eu tenho o Geriza hoje, quando minha filha toma banho, desce sem chinelo, sem meia. E pisa lá embaixo. Eu falo, o que você está fazendo esse pé no chão? Vai pôr uma meia, depois você vai pôr esse pé sujo na cama. Então minha mãe dizia, pelo menos vai lavar os pés. Nós precisamos manter a rotina de uma vida purificada. E o que te lava, irmão? Oração é caminho para se lavar. Jesus disse isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Como é que se confessa pecado? Orando, abrindo a boca, dizendo diante dele. Outro meio de você limpar é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a água purificadora. Sabe o que vai ajudar você a limpar os seus conceitos, a sua mente? A palavra de Deus. Sabe outra coisa que vai te ajudar nesse momento, nessa rotina? Comunhão com os irmãos. Quanto mais você anda com pessoas que celebram a Deus e amam a Deus e vivem uma vida santa, mais você vai procurar viver como Deus quer uma vida santa. Se você abandona a comunhão dos seus irmãos e começa a viver na comunhão de pessoas que não amam a Deus, que não celebram a Deus e que vivem uma vida de acordo como bem querem, adivinha? Mais distante você vai estar de lavar os seus pés. Você vai estar mais próximo de sujá-los. Como é que você pode viver uma vida lavando os seus pés? Adoração a Deus. Um ambiente de culto, de celebração, como nós estamos aqui, é onde Deus vai agir. É por meio da adoração, da palavra dEle, da celebração a Ele, que Ele está dando a você condições de você lavar os seus pés. Jesus ensina na mesa a necessidade da comunhão com Ele. Não passe um dia da sua vida sem Cristo, irmão. Não passe. Não pense que Cristo é só o amigo que você encontra no domingo na igreja. Ele quer celebrar a vida com você todos os dias. E por fim, Cristo à mesa, Ele convoca os seus discípulos a imitá-lo. Ele disse, vocês viram o que eu fiz? Vocês viram que eu levantei, peguei uma toalha, uma bacia e lavei os pés, esses pés sujos de vocês. Vocês vieram andando aí na poeira. Eu fiz isso, não fiz? Vocês não me chamam de Senhor e Mestre? Fazem bem, eu sou. Agora, se eu sou Senhor e Mestre, e sou, lavei o pé de vocês, imagina o que vocês têm que fazer uns pelos outros. Foi isso que Cristo orientou os seus discípulos. Assumam uma posição de escravos. Façam como se vocês, vivam a sua vida como se vocês fossem escravos.
Jesus nunca convidou os discípulos para ter uma vida da hora nesse mundo. Quando as pessoas dizem para você que você tem que ter uma vida boa, prazerosa, alegre em todo o tempo, festiva, uau, não é isso que Jesus disse. Você pode ter tudo isso andando com Jesus, mas você tem que entender que pode ter uma hora que tudo isso vai desaparecer. Pode não continuar. Jesus, muito pelo contrário de chamar a gente para uma vida da hora, ele advertiu o que poderia acontecer com aqueles que o seguissem. Ele mencionou várias e várias vezes o que poderia e o que ele desejava que as pessoas que o seguissem vivessem. Mas eu queria deixar apenas um registro bíblico que Jesus falou. Está lá em Mateus capítulo 16, do verso 24 ao 26. Quando Jesus nos chama para imitá-lo, o que passava na cabeça de Jesus? Se você fosse fazer um projeto para imitar Jesus, por onde você começaria? Vocês gostam de fazer projeto? Cálculo. Tem gente que gosta de fazer projeto, desenha tudo numa lousa, escreve no caderno. Eu estou aqui, vou chegar a tal canto, eu estou aqui, tenho que chegar aqui. Para chegar aqui eu tenho que fazer isso. Né? Esses dias eu estava assistindo um cara lá na internet, e aí ele estava falando sobre esses caras que ensinam você a fazer o primeiro milhão. Já viu isso? Como conquistar o seu primeiro milhão? Aí eles têm lá um esquema, né? Do quanto você vai ter de dinheiro, do quanto você vai investir, do quanto você vai fazer isso, até você chegar e conquistar o seu primeiro milhão. Então tem um plano. Se você tivesse um plano, ser igual a Cristo, qual seria o seu plano? Jesus deixou um plano para nós. Em Mateus, verso 16, 24 e 26, ele diz: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Ponto. Primeiro ponto do seu plano. Negue a si mesmo. Segundo ponto do plano: tome a sua cruz. Não é a sogra, eu já falei isso aqui várias vezes, algumas pessoas insistem. Não é a sogra a sua cruz. Não é o vizinho chato a sua cruz. Não é o seu carro que quebra toda hora a sua cruz. Pegar a cruz é dizer: eu estou disposto a morrer com ele. Terceiro ponto: siga-me. Como é que eu faço para imitar Jesus? Então está aí. Aí ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Então Jesus, ao sentar à mesa com os discípulos antes de morrer, disse: eu quero que vocês aprendam. O que eu fiz, façam também. Porque eu quero que vocês sejam como eu sou. Ao olhar para o lado e observar os nossos irmãos, no que podemos dizer que estamos servindo uns aos outros? Se você der uma olhada aí ao seu lado, os irmãos que andam com você em Cristo, outros irmãos que você conhece, como é que você entende que você tem servido a esses irmãos? Outra pergunta que a gente precisa parar para pensar nesse texto: a gente deseja servir o nosso irmão? Há anseio no nosso coração de ser como Cristo? De apoiar, de ajudar, de entrar na vida do outro, de amparar, de cuidar? Eu sei que algumas igrejas fazem, antes da Páscoa, o cerimonial do lava-pés. Nada contra. Mas sempre que eu vejo isso, eu fico com uma pergunta na cabeça. Aqueles que lavam o pé na sexta-feira santa, se levantam para servir no sábado? Porque muita gente vai pelo rito, se emociona: que legal, eu vi o pé, eu lavou o pé, o outro lavou o pé, nós lavamos o pé, cantamos uma música aqui para Jesus, choramos, abraçamos. Falei: nossa, como o seu pé é bonito, você foi no podólogo, que beleza, lavou o seu pé. E aí no sábado,
a gente volta para casa, tranca a nossa porta. E a gente diz aquele velho ditado que a gente aprendeu: ema, 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 cada um com seus problemas. Né? Esse é o português certo: ema, 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 com seus problemas. Jesus não quis lavar o pé para ensinar uma cerimônia, irmãos. Jesus não lavou o pé para você repetir a lavagem dos pés. Jesus lavou os pés para que você visse que o Senhor de toda a terra serviu e que Ele te chama para servir. Então, se você lavar os pés de alguém, levante-se do cerimonial e abra a sua vida para servir este alguém e outros para a glória de Deus. Quero concluir algumas lições importantes para nós nesta manhã. Primeiro, Cristo nosso Senhor veio para servir os que amou até o fim. Foi Jesus que veio para entregar a vida por você. Por isso, lembre sempre disso, não há outro caminho. Não há outra maneira de você se comunicar com Deus a não ser por meio dele. Não há outra maneira de você celebrar a Deus a não ser por meio dele. Não há outra maneira de você ser salvo se não for por meio dele. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo deixou a sua glória e desceu para servir você. E ele serviu com a morte. Segunda coisa para a gente pensar: você pode e deve ter comunhão com Cristo todos os dias para se manter limpo da sujeira desse mundo. Há caminhos para você. Faça o devocional, ore mais, celebre a Deus, cante louvores, ande com aqueles que amam o Senhor, mas todos os dias se aproxime de Cristo. Diga a Ele: Senhor, eu estou trazendo uns pés sujos aqui para o Senhor hoje. Minha cabeça está cheia de coisa que não devia, meu coração está pensando coisa que não devia, eu estou com raiva, eu estou irritado com uma pessoa, e se eu pegar o carro hoje e sair, Senhor, eu não sei nem o que vai ser de mim, me segura aqui dentro, fale tudo o que você tem para falar para Ele. Ele sabe que seus pés estão sujos. Não pense que Jesus espera que você chegue diante dele e fale: viu, Senhor, como o meu dia hoje foi 100%? Porque no dia que você falar isso, ele vai dar uma risadinha de cantinho de boca e vai falar: ô servo mentiroso. Ele sempre vai estar esperando você chegar e dizer: Senhor, os meus pés estão sujos. Eu preciso tratar. Pelo lavar regenerador da confissão, pelo lavar regenerador da leitura da palavra, pelo lavar regenerador da comunhão com os irmãos. Confesse os vossos pecados uns aos outros. Ore uns pelos outros. Há tanta coisa bonita, irmãos, que Deus quer que a gente faça, mas a gente não pode fazer sozinho. Por último, assim como o nosso mestre, você deve seguir e servir aos irmãos. Essa é a dinâmica do Evangelho. Você deve conduzir sua vida em serviço e em favor dos seus irmãos. É por isso que a Bíblia está lotada de uns aos outros. Orai uns pelos outros. Perdoai uns aos outros. Amai uns aos outros. Porque foi isso que Deus deixou para que a gente pudesse glorificar o nome dele. Que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, obrigado porque à mesa o Senhor nos ensina tantas coisas. E hoje aprendemos estas. Tem outras que o Senhor der graça, aprenderemos nas próximas semanas. Que o Senhor sempre nos ensine e nos leve ao Senhor, para termos coragem de todos os dias limparmos os nossos pés e caminharmos aqui para a glória do Teu nome.
Em nome de Jesus eu oro. Amém.